Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, isso do corpo? E se a orelha disser, não, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se algum membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Olá, graça e paz, graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado. Acabamos de fazer a leitura bíblica em classe da lição, hoje, número 3, estaremos tratando sobre aí a natureza da igreja. Quem vos fala é o pastor Cláudio Gomes. Quero poder estar aqui com você, ajudando e colaborando todos os alunos e professores para podermos estar aí aos domingos na escola bíblica dominical, já preparados para participar da aula, ter maior interatividade, e desde já estamos aqui com essa proposta, através deste canal, trazemos esta contribuição, deste pré-estudo, trabalharmos juntos, fazemos reflexões juntos, e assim você pode aí, desde já, querendo interagir aí no nosso canal, trazer aí o seu comentário, também a sua contribuição. Importante você deixar aí o seu like, e nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, realizando a obra dele, dependendo dele e contando sempre com as suas orações também. Neste dia, esta aula presencial, ela será ministrada dia 21 de janeiro. Anote aí na sua agenda, 21 de janeiro é a aula presencial desta matéria que nós estamos trazendo aqui para você desde já. Lembrando, temos sempre grato a Deus pela contribuição aí desta revista da CPAD, que traz esse tema, é um estudo sistemático que temos na classe dos adultos, esse tema, que nós já vamos estar abordando o tema do trimestre, vou estar colocando para você aí na tela, mas no dia de hoje específico vamos falar sobre a natureza da igreja, mas graças a Deus no trimestre nós já passamos aí por 2 lições maravilhosas. Nós temos estudado aí sobre o corpo de Cristo, sua natureza, origem e vocação da igreja no mundo. Tem sido grande bênção para as nossas vidas, Esta matéria, reforçando aqui na parte superior, temos aí o horário em que essas realizações presenciais da aula da Escola Bíblica Dominical ocorrem. Colocamos aí em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, mas outras denominações sabemos que fazem uso do material da CPAD, poderá também estar aí ministrando essas aulas, e para nós é uma alegria muito grande. Nós estamos aqui em Jacareí, pertenço à Igreja Assembleia de Deus aqui em Jacareí, estamos unidos ali ao nosso pastor presidente Newton Soares de Carvalho, e trazendo através desse canal a nossa
contribuição para a honra e glória do nome do Senhor. E querendo, podendo nos visitar, estamos ali na sede, na Rua Leitão, número 68, e Deus abençoe grandemente a sua vida. Sem mais delongas, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, quero colocar para vocês aí, como já temos colocado nesta oportunidade, né? Aí essa lição que nós vamos estar aí abordando no trimestre, né? Vou colocar para você aí o tema aí do trimestre um pouco maior, aí neste quadro onde pretendemos desenvolver nossa aula, né? O tema do trimestre aí é o corpo de Cristo aí. Estamos trabalhando, estudando sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? E neste momento nós vamos estar colocando para você aí na tela, né? Nós vamos já estar aí preparando-se para desenvolver o tema, a lição de número 3, e tenho certeza que Deus ele se fará presente em nosso meio, assim como tem feito em todos esses tempos, né? Aqui que o Senhor tem permitido nós estarmos. Continue orando para Deus, pedindo ao Senhor, Ele venha abrir cada dia mais a porta da palavra para que nós possamos aqui transmitir esta palavra, esse estudo preparatório, essas reflexões através deste canal. Tá bom? Compartilhe, curta, deixa aí seu comentário, coloque aí a cidade de onde você está assistindo. Isso aumenta a sua interação, aumenta aí a probabilidade do material ser entregue a muito mais pessoas, tá bom? Isso trago aí os avisos e agradecendo a Deus, vamos seguir confiando que Ele está conosco e Ele nos ajudará em cada passo aqui, tá bom? Em alguns momentos vou estar saindo aqui da tela para ampliar, para que você possa ter aí uma visão melhor, né, na ministração da aula, mas nós vamos aí buscar estar atendendo esse material, com esse material, ficar assim, ó, de acordo com alguns momentos, né, e com certeza Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida. Vou ficar assim por enquanto e trazer para você aqui a lição de número 3, a natureza da igreja, né? Vamos falar aí sobre a natureza da igreja, né? E já o nosso textuário está posicionado para você aí na tela e nós vamos estar lendo juntos. Faz parte do mesmo contexto que da leitura bíblica que nós lemos, né? E é o versículo 12, né? E chama-nos a atenção mais uma vez aqui para este momento inicial da aula. Você pode fazê-lo também junto com seus alunos em classe neste momento inicial. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo, né? Nós que estaremos aqui estudando sobre essa natureza, né, da igreja, esse texto áureo já nos ensina muito daquilo que estaremos desenvolvendo, né? Esse conceito de corpo, que nós já temos abordado desde a primeira lição, ele é importantíssimo para que cada um de nós, como aluno professor, possamos ter aí o pleno entendimento daquilo que Deus, através da sua palavra, tem revelado para nós, e nessa lição há de contribuir muito para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, né? Na nossa verdade prática, né, vou estar colocando para você aí na tela, fala-nos a seguinte expressão: em conhecendo a igreja, conhecendo a igreja e a sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Você consegue entender o porquê que nós vamos estar estudando sobre a natureza da igreja já pela verdade prática? Porque em conhecendo a igreja, né, conhecendo a igreja, a sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazermos parte desta igreja, né? Fazer parte desta igreja. É importante você frisar isso na sala de aula e que cada momento desse trimestre seja ali na lição, para a próxima lição que nós vamos estar estudando, cujo tema será, né, a igreja e o seu reino, depois a missão e da igreja de Cristo, a igreja como organismo, organização, como ministério, a disciplina da igreja, onde estaremos abordando também depois sobre o batismo, que é a primeira ordenança, né, da igreja, a ceia do Senhor também, todos esses temas, e até a lição de número 13, onde vai falar sobre o poder de Deus e a missão da igreja. Tenha sempre em mente, né, o tema aqui do trimestre, o corpo de Cristo. Foca na origem, na
natureza e na vocação da Igreja do Mundo e busque, junto com seus alunos, construir o conhecimento, a informação, aquilo que o Espírito Santo tem desejado transmitir através da sua palavra para nós, aos nossos corações nesse trimestre. E você, tendo isso sempre em mente, com certeza você tirará 100% de aproveitamento aí, né? Pelo menos é o nosso desejo, né? A gente sabe que há as limitações, né? Mas contando com a graça e a misericórdia do Senhor e o meu e teu esforço, que nós possamos desempenhar, com certeza juntos nós chegaremos lá com a bênção de Deus. É importante você incentivar o seu aluno a realizar isso que está aí na tela, né? Sempre que possível, de forma organizada, de forma prudente, possa estar aí fazendo aí o seu agendamento durante a semana e dedicar-se a desenvolver a leitura bíblica, né, diária. A revista traz as sugestões, você pode ter o seu devocional, né, sobre essa matéria que antecede a aula do domingo, desde segunda até sábado, há leituras pertinentes ao tema que ajudará aí no crescimento progressivo, gradativo, e quando chegar na aula estaremos aí juntos, alegres, afiadíssimos, para estarmos aí interagindo e participando, crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Na segunda-feira, nós colocamos aí para você o texto bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Dentro desse tema que nós estamos estudando sobre a natureza da igreja, então aprendemos aí que esta igreja, né, já na segunda-feira aprendemos que a igreja ela é centrada na palavra viva de Deus. À luz de Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Né? Temos então aí a igreja na esfera do Espírito. Na leitura de quarta-feira, onde temos aí vários versículos aí, versículo 1, 2 e 3, né? E mais ainda também essa contribuição para nosso entendimento. Versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, faremos a leitura do versículo 1 ao 3, que diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sósteres, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais precisamente no versículo 2, podemos observar aí a igreja, né, como uma expressão visível e local. Então, dentro dessa natureza da igreja, que é o tema que nós estamos estudando, podemos aprender com esse texto do 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3, né, essa expressão visível e local da igreja. Ainda colaborando com o tema a natureza da igreja, versículo 23 do capítulo 12 de Hebreus, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse texto de Hebreus 12, 23, vemos a igreja em seu aspecto invisível e universal, né? E à luz de Efésios capítulo 4, 3, procurando guardar a unidade pelo Espírito da paz, Paulo, quando escreve a esses irmãos esse versículo, pelo Espírito Santo, ele vem trazer para nós um entendimento da indivisibilidade da Igreja de Cristo. Finalmente, a leitura da semana diária, veja quanto riqueza ela transmite. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. À luz de Filipenses 2:2, temos aí então a igreja em busca da unidade. Veja aí quão importante é este material que você já tem aí durante a semana para somar naquilo que Deus tem colocado para
o nosso desenvolvimento espiritual, né? Eu vou colocar para você agora aqui, estou preparando aqui, o objetivo da nossa lição, tá? Quero estar preparando, colocando aqui para você, e você pode trazer isso no início da aula, isso irá nortear, né, toda aí a nosso desenvolvimento. Aqui, também em sala de aula, isso é muito importante, você assim faz, tá? Um momentinho só, trazer aqui para você. Vamos colocar aqui o objetivo da lição. A revista ela traz, eu formatei aqui de uma forma que você possa também aí alcançar esse entendimento. Pois bem, o primeiro objetivo da lição aí está bem destacado, e é destacar o quê? A natureza bíblica da igreja, né? Isto estaremos aí fundamentada aí na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Então, se nós vamos falar sobre na lição 3, sobre esse tema, a natureza de Cristo, o primeiro objetivo, guarde bem, natureza bíblica da igreja, tá? Formada aí dessa fundamentação doutrinária que os apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo, estabeleceram, né, deixaram aí registrados para nosso preparo, para que possamos cumprir a vontade do Senhor. O segundo objetivo, né, depois de ter apresentado essa natureza bíblica da igreja, vamos apresentar aí dentro também desse tema, a natureza da igreja, os aspectos naturais, aquilo que é visível, daquilo também que é invisível da igreja, tá? Vamos observar isso dentro do tópico do objetivo do segundo objetivo da lição, nós queremos alcançar. E, por consequência, aí a gente tem sempre a busca desse entendimento e com a colaboração de cada tópico. Os 3 objetivos são 3 tópicos, eles vamos buscar alcançar cada um desses objetivos. Por fim, o terceiro objetivo, né, que vamos buscar e atender pelo terceiro tópico da lição, a elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo, né, neste mundo. Então, quando nós chegamos aqui dentro nessa fase, nesse momento da lição, após ter apresentado aí os objetivos, né, da lição, nós vamos procurar aí então agora trazer aí a parte da introdução desta matéria, onde com certeza Deus continuará falando profundamente, além do que já pela sua própria palavra ele já tem pelo seu Espírito nos ensinado, né? Importante neste momento, quando você traz essa matéria para a classe de aula, para a sala de aula, é sabermos, né, destacarmos bastante, estar ali vivo na nossa mente o tema da lição. Vamos falar sobre a natureza de Cristo, né? E quando nós falamos sobre esse tema, a compreensão exata, né, do que é a igreja, né, e ela tem que estar aí presente, marcada em todas as características que possam a identificar como sendo ela cristã, pois temos visto nas 2 lições passadas que a igreja ela foi fundada após aí a ressurreição de Cristo e ali no dia de Pentecostes, né? E esses aspectos estavam presentes sobretudo na relação, no estilo de vida dos crentes do primeiro século, essa questão das marcas e das características que identificam a igreja como sendo cristã, isso que eu estou dizendo, tá? Então, é um desafio para nós hoje, né, nesse tempo aí, no ano de 2024 já, estarmos aí seguindo com esse desafio que a igreja atual tem e continuar o quê? Desenvolvendo as práticas, desenvolvendo aí os atos e as ações, né, que esses irmãos desde a igreja primitiva praticavam e agora realizando nestes tempos que nós estamos vivendo tão trabalhosos, que é de fato um desafio muito grande. E é por isso que essa lição e tantas outras, mas essa principalmente, nós vamos estar estudando aí sobre alguns temas, alguns pontos teológicos importantes. Palavras muitas vezes até podem parecer um pouco estranha, né? Mas é algo importante e necessário, que é, vou colocar para você aí uma primeira palavra, eclesiologia, né? Pastor, o que é essa palavra eclesiologia?
né? É simples, é um estudo sobre a natureza da igreja, tá bom? Quando falar então sobre eclesiologia, você ponha na sua mente que é estudar sobre a natureza da igreja e, obviamente, a sua essência e as suas dimensões, né? Então, logia vem de estudo e essa eclesia aí vem da igreja, de eclésia, né? Então, quando nós estudamos sobre isso, é importante você destacar. Nessa lição, dentro dessa natureza da igreja, então, nós vamos estar aí falando sobre um estudo sobre a igreja, tá? É um termo teológico, um pouco complicado para alguns, né? Confesso que para mim também, mas basta guardar isso. O que é essa palavra eclesia? Eu sei, é simples. É o estudo da natureza da igreja na sua essência e dimensões. Pronto, ficou assim, tá vendo? Graças a Deus. Outro que nós vamos estar aí, para conseguirmos desenvolver, obviamente, esse tema, né? Nós vamos aí buscar aí, entender aí algumas particularidades da igreja na área da extensão, vou colocar para você, ó, extensão confessional, né? Então, para que nós possamos aí, então, estudar essa eclesiologia, né? Nessas dimensões que a igreja tem, na sua natureza, sua essência, sua dimensão, e para tanto, então, nós vamos aí ter que passar por essa particularidade da igreja, que é a sua extensão confessional. Isso está falando do quê, pastor? Está falando sobre a sua base doutrinária e a sua base ortodoxa, né? Base doutrinária e ortodoxa, tá? Então não há como nós passarmos por esse tema, a natureza da igreja, sem estudar sobre essa igreja e sem passar também sobre as bases doutrinárias, né, que sempre está baseado na palavra dessa ortodoxia bíblica, tá? Temos também, né, dentro dessa introdução para apresentar a vocês, nós vamos passar pela extensão, né, dentro desse estudo da natureza da igreja, pela extensão local e espiritual, que diz respeito aí à sua localização, à sua influência na sociedade enquanto corpo de Cristo, tá bom? Isso vai ser um pouco mais fácil de nós entendermos, pois é o posicionamento como que quase que geográfico, né? Em que a igreja se tem no sentido local, né? Mas também nós vamos falar sobre aí a parte espiritual. O fato é, tudo que vai falar a respeito à localização da igreja e à influência, no sentido espiritual que ela exerce, né, no comportamento das pessoas, no relacionamento das pessoas, enquanto corpo de Cristo, está aí esse tópico a ser desenvolvido, estudado nessa lição, na natureza da igreja. E, por fim, nós vamos estar aí, não menos importante, estudando a extensão comunitária, né, no que tange aí a sua unidade e comunhão, como um estilo de vida, né? Ela tem aí uma influência na sociedade, muitos cristãos têm aí norteado as suas agendas, né, em torno também desta vida cristã. E nós vamos aí, então, através desse estudo sobre a natureza da igreja, estar aí analisando aí aquilo que ela é em essência, passando por todos esses pontos importantes. Uma pergunta pertinente dentro desse momento introdutório é colocar, como está para você aí na tela, e você pode colocar também em sala de aula, tá? O que define uma igreja genuinamente cristã? Preste bem atenção nesta pergunta. O que define uma igreja genuinamente cristã, né? O fato que há muitas características que vão poder mostrar aí o que é uma verdadeira igreja. Não é uma única palavra, uma única expressão que vai trazer esse esclarecimento imediato. Contudo, para que o nosso propósito dentro dessa reflexão, nós vamos tratar aqui apenas algumas delas. E para isso nós vamos ver aí que uma igreja, né, genuinamente cristã, ela é confessional, né, ou seja, ela é fundamentada na palavra de Deus. Ela também tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto de forma visível e invisível. Estamos aqui reforçando mais um ponto que nós já falamos aqui há alguns instantes. E, finalmente, ela é uma igreja, né, genuinamente
cristã e una, né? Cristã e una. Isto é, ela não é dividida, tá? Pois sem a unidade não há igreja. Sem a unidade não há igreja. Você viu, presenciou, ouviu, você sabe, leu também aí acompanhando na sua Bíblia, poucos instantes, quando nós lemos o texto bíblico, que também é lido em classe, falando ali à luz de 1 Coríntios 12, que é um texto onde consta o nosso textual, né, no versículo de número 12, que é a primeira, onde inicia essa leitura, né? E você tem até o versículo 27 desse capítulo 12 de 1 Coríntios, uma informação importantíssima, mostrando aí essa parte aí da unidade do corpo de Cristo, né? E ninguém, como membro do corpo de Cristo, fazendo parte, pode desconsiderar outro membro, mas mutuamente amá-lo, respeitá-lo, entender a sua importância, né? Porque todos fazem parte do corpo, né? Todos fazem parte do corpo. E como finaliza aí o versículo de número 27 dessa leitura bíblica em classe, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Passamos então para o primeiro objetivo da lição, né, que nós vamos buscar. Eu reforço ele mais uma vez aqui. Nós vamos estar destacando a natureza bíblica da igreja nesse primeiro objetivo. Então, quando nós vamos destacar essa natureza bíblica, lógico, fundamentada na doutrina dos apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos aí o primeiro tópico, que nos seus itens, primeiro, fundamentada na palavra, segundo, habilitada pelo Espírito, e em terceiro, no terceiro item, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Vamos tentar responder e aí alcançar esse primeiro objetivo, né? Responder aí a essa proposta que nos é dada. Estamos estudando sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Vamos passar por esses 3 itens. Passando aí então a iniciar aí a natureza da igreja na dimensão confessional, né? Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra do Senhor. Isso é o que o primeiro item ele nos traz. Cristo, como a palavra encarnada, né? Nós vemos aí nesse primeiro item da lição. E eu quero colocar para você que nesse aspecto, primeiramente, temos aí esta palavra, como ela é encarnada, uma palavra viva. Cristo, lá em São João capítulo 1, versículo 1, diz a palavra, no princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem, tá? Então, quando nós vemos Cristo como a palavra encarnada, vemos ele como uma palavra viva, né? Palavra viva. E essa palavra encarnada, a palavra viva, né? No princípio, nós falamos aí, lá no versículo 14 do Evangelho de São João, capítulo 1, ele fala que o Verbo se fez carne, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. À luz de Efésios, capítulo 2, versículo 20, vamos ver Paulo aí, né, trazendo esta visão, né, da igreja bíblica, que a igreja bíblica possui, né, Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus Cristo. Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, não há outro, é Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, né? E em segundo lugar, nós vamos ver aí que ela é também fundamentada nas Escrituras Sagradas. Fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Não existe igreja, irmãos, verdadeira, sem a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E da mesma forma, não há igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele disse, e que desde a sua meninice, falando do seu filho na fé, sabes as sagradas escrituras, porque podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós temos aí, através da revista da CPAD, irmãos, nessa lição, ela vai descrever, né, a palavra aí, heterodoxia, né, onde vai falar sobre o desvio doutrinário que muitos aí, né, têm praticado, né? Quando fala sobre isso aí, a heterodoxia, fala do desvio doutrinário, vai falar sobre a apostasia que vem aí pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus, né? Esse caráter daquilo que se opõe aos padrões tradicionais, que é o sentido dessa expressão, desta palavra, comportamento ideológico de quem pratica heresia, de quem nega a fé, né? Ela aí vem provocando esse distanciamento e o abandono por muitos da palavra do Senhor. Por isso Paulo ele traz aqui esta palavra ao seu filho na fé, fazendo-o recordar que desde a sua meninice ele sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, e é pela fé que há em Cristo Jesus, não há outro. Dentro desse primeiro item, dessa proposta de alcançar esse objetivo nesse tópico, nós devemos então olhar para estes conselhos da palavra de Deus e fazer o que em prática, pastor? Devemos fugir disso, fugir desse tipo de pensamento que nos tenta distanciar, né, da palavra do Senhor. Mas devemos então, na verdade, se apegar a dia na palavra do Senhor. O salmista, no Salmo de número 1, me vem a memória aqui, eu quero colocar para você, traz para nós um conselho, né, de como nós então nos mantermos aí vivados e firmados na palavra do Senhor. Eu vou colocar para você aqui, né, Salmo, me veio a memória aqui, é importante quando, né, somos tocados aqui de forma especial. Olha aí para você, tá para você aí na tela, né? Deixa eu colocar aqui de uma forma mais ampliada, vai melhorar para você. Aqui, ó. Olha só o que aparece aqui, ó. Vou deixar eu aparecendo aqui no cantinho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, olha, observa essa palavra, queridos, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que ele faz, pastor? Antes tem o seu prazer, o que? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se você observar, querido, voltando aqui para o tema da lição, né, e sobre esse tópico que nós estamos abordando aqui, deixa eu voltar aqui, dentro dessa expressão, quando Paulo orienta ali a seu filho na fé, que desde a tua meninice sabe e que elas podem te fazer sábio para a salvação, né? Essa forma dele estar ali, conhecendo as Escrituras, entendendo que ela pode fazê-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, ela só é alimentada, essa Sagrada Escritura, na vida daquele que se dedica e estuda e lê a palavra do Senhor. Este terá condições de fugir dos padrões tradicionais do mundo, do comportamento, das ideologias heréticas que tem hoje em dia, né, tentado negar a fé, né? Olha o versículo que nós colocamos aí para você, né? Está aí novamente para você aí na tela, né? Que nós antes devemos fazer. Temos que ter o prazer de estar lendo a palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Tem fruto, pastor? Tem resultado? O que eu vou ganhar com isso? Aqui, ó o versículo de número 3 traz para nós esse salmo. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Veja aí que maravilha, que bênção, que da parte do Senhor nós já podemos colher dentro desse primeiro tópico, dessa primeira lição, desta matéria tão abençoada que Deus tem preparado para mim e para você, tá?
Nós vamos aí dar sequência dentro desse primeiro tópico ainda, já partindo agora para falar sobre o item habitada pelo Espírito Santo. Habitada pelo Espírito Santo. Então tá aí para você o segundo item desse primeiro tópico, onde nós estamos, lembrando que nós estamos falando sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional, né? Depois de termos aí agora nesse primeiro item falado aí ao vosso coração da fundamentação, né, da natureza da igreja baseada na palavra, nós temos agora aí ela habitada pelo Espírito, né? A igreja fundamentada na palavra, agora nesse segundo item, nesse primeiro tópico, ela tem que estar aí então habitada pelo Espírito, ou seja, o próprio Deus fazer morada dentro do nosso coração, da igreja, do corpo de Cristo, né? Pois a igreja habitada pelo Espírito Santo, ela tem condição de ser dirigida, né? Se o Espírito Santo mora em nós, ele vai ter ali a liberdade então de estar nos dirigindo e estar nos capacitando, né? Então, temos então uma igreja habitada pelo Espírito Santo, uma igreja então capacitada por ele. E esse Espírito Santo, né, habitando em nós, ele é a força motriz da igreja, né? Por que essa força motriz da igreja? Porque o Espírito Santo, aí, ó, a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né, daquele que faz parte aí do corpo de Cristo, que é um dos membros do corpo de Cristo em particular, conforme a leitura bíblica em classe nós temos relatado, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular, ele vai ser trabalhado, vai ser aí colocado em ação através aí da obra que o Espírito Santo faz. E lá nesse processo do ingresso desse homem, dessa mulher, desse ser humano dentro desse corpo, que nós vimos que ela inicia, falamos isso na lição passada, através do que? Do arrependimento, né? É onde a pessoa confessa seu pecado ali e publicamente se manifesta através ali do batismo, né? É a obra do Espírito Santo que faz isso. Ele que trabalha no convencimento do pecador, né? Então, nesse item é importante se destacar que, na verdade, a obra do Espírito Santo, ela começa o seu trabalho lá no começo, lá no arrependimento do pecador, no convencimento do pecador, pois é ele que faz esse convencimento do ser humano do seu pecado. O texto muito conhecido de São João 16, vou colocar para você na tela aí, os versículos 8 até o 11, que está para você na tela. Nós vemos aqui um texto bastante conhecido por muitos, ainda que possa ser novo para você que está chegando aqui, né? Eu falo assim, mas eu sei que alguns não conhecem, né? Ainda que seja novo, você, meu amigo, meu ouvinte que está aí conosco, aqui internauta, né? Eu quero dizer para você que é o Espírito Santo que produz sim esta obra de regeneração na nossa vida, né? Quando nós lemos aí que a promessa de Deus, de Cristo Jesus, relatando essas palavras, ele enviar o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele já enviou, né, o Espírito Santo, né? Ele traz aí para nós o convencimento do pecado, porque vocês não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais aqui, né, naquele plano em que Jesus esteve aqui na terra por aquele tempo, até o dia que ele virá buscar o seu povo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então ele traz aí todo o entendimento para as nossas vidas, né? Nós temos também, quando o evangelista Lucas agora, né, ele diz que o Senhor ele abriu o coração, por exemplo, de Lídia, que era uma das mulheres que Paulo, nas suas viagens missionárias, conheceu, né? Nós vamos ver aí Lucas relatando aí que foi obra do Espírito Santo de Deus, ali de abrir o seu coração. Isso está lá, eu vou colocar para você aqui, ó. Atos capítulo 16, versículo 14. Acredito que já está aparecendo aí, ó. Olha aí o que o Senhor tem falado conosco, fala conosco através desta palavra. Atos 16, 14. Tá? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, aqui fala que ela era da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Paulo diz que nos ouvia
E eu deixei até destacado aí, ó, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia, né? Aqui nós vemos aí essa obra poderosa aí do Espírito Santo. Temos aí um exemplo registrado, né, do Espírito Santo, ele trazendo aí o convencimento na onde? Naquele mais íntimo do nosso ser, né, o nosso coração, né, que é quando fala de coração, não está falando da parte física aqui, mas da sede das nossas emoções, da nossa mente, né? Ele trabalha ali então trazendo convencimento para a salvação pela palavra que Paulo pregava aí. Lídia foi alcançada, né? Então, nesse primeiro tópico da lição, quando estamos falando sobre a natureza da igreja, nessa dimensão confessional, revisando, a gente passou pela aí a fundamentação na palavra, falamos um pouco sobre aí esta igreja, né? Essa natureza da igreja na parte confessional, ela é habitada pelo Espírito. E nós vamos agora para o terceiro item desse tópico, falar aí sobre quem faz parte, então, desta igreja no Espírito, né? Quem faz parte da igreja anda no Espírito, melhor dizendo. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Não há como, né, nós acharmos que estamos aí fazendo parte da igreja se nós não andarmos no Espírito. Se Ele habita em nós, vamos andar por Ele, nele, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que Ele nos conduz à verdade, toda a verdade. E em Cristo Jesus nós devemos ter a nossa vida direcionada, dirigida, né, constantemente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Diz a palavra do Senhor. Pastor, onde está esse versículo aí que é até tema de hino, né? Vou colocar para você aí, vamos colocar aí, deixa eu achar aqui para você. Romanos, o Senhor nos faz lembrar, então vamos chegar lá. Capítulo de número 11, tá? E o versículo é o de número 36. Olha aí, tá para você aí na tela aí, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde está escrito, pastor? Eu citei para você, mas está aí de forma ampliada. Romanos 11 e 36. Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus, né? Temos aí esse texto, então, para o meu e seu entendimento, tá certo? Reforçando aí esta matéria tão importante para o desenvolvimento aí colabora para o desenvolvimento desse tópico aí, tá? Quem faz parte, então, da natureza, quem faz parte da igreja, melhor dizendo, né, ele anda no Espírito, né? Voltando aqui para darmos sequência, é importante aí nesse momento entender, então, quando alguém, ele, né, responde aí essa mensagem da cruz, ele crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, primeiro reconhece que ele é pecador, porque atender e responder a mensagem da cruz está implicado nisso, em você entender que Jesus Cristo ele veio enviado pelo Pai, revelação do amor imensurável a toda a humanidade para pagar um preço da condenação eterna que todos nós estávamos sujeitos, né? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E a Bíblia vai nos ensinar que o salário também do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que Ele nos promoveu, nos concedeu através de Cristo Jesus. Quando eu, arrependido do meu pecado, eu busco uma solução e em Cristo se apresenta, pagando o preço da minha culpa, e eu, pela fé, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo agora a viver em novidade de vida e ter uma nova esperança. E é o Espírito Santo que temos estudado, baseado na palavra, ele passou a habitar em nós e agora nós, fazendo parte da igreja, andamos no Espírito. Então, por isso que fala, quando alguém responde a essa mensagem da cruz, o Espírito Santo passa a produzir nele essa certeza, essa convicção de salvação. É algo que é alimentado durante todos os dias, todos os momentos da existência agora desse novo cristão, esse novo personagem, né? Nós lembrando aí que quando nós falamos na lição passada sobre arrependimento, ele vai falar sobre uma mudança da forma de pensar, né? Da metanoia. E por isso que o apóstolo Paulo, né, que foi um dos grandes escritores que o Espírito Santo utilizou para deixar registrada a vontade do Pai, nos ensina sobre aí
pelo Espírito Santo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, né, que o mesmo Espírito é que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não é eu e você, né, que temos naturalmente esse convencimento dentro da nossa alma, né? E não é algo de fruto de soberba, de vaidade, não. É algo que o Espírito Santo, que comunica ao meu espírito, comunica ao seu espírito, e fala ao nosso coração de que nós somos filhos dele, né? Romanos 8,14, um versículo um pouco anterior, né? Quando regenerado agora o cristão, ele passa a andar no Espírito e dirigido pelo Espírito. Olha aí que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Hoje vivemos numa sociedade que todo mundo se considera filho de Deus, né? E todo mundo posse o direito meu porque também sou filho de Deus. Mas a resposta que a palavra de Deus traz para nós, e é pelo Espírito Santo, e aí cada um sabe quem realmente se sente filho de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que realmente são dirigidos, guiados, é aquele que é dirigido, que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, esses, a Bíblia fala, são filhos de Deus, né? O fracasso da vida espiritual, muitas vezes, está no fato de nós não andarmos na esfera do Espírito, né? Muitas vezes, nós acharmos que estamos andando e não estamos andando. Isso é muito perigoso. Paulo, quando ele escreve em Gálatas, capítulo 16, versículo 17, ele diz a seguinte expressão para nos ajudar nesse entendimento dessa importância, reflexão, de que quem faz parte da igreja anda no Espírito Santo. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, as concupiscências da carne. Então você deve, nesse momento, junto com a sala de aula e seus alunos, e cada um individual agora na preparação, né? E aqueles que, quem sabe, a primeira vez está ouvindo essa mensagem, ter da parte de Deus essa oportunidade de reflexão. Eu estou andando no Espírito? A relação que você deve fazer na sua mente, no seu coração é: eu estou cumprindo desejos só daquilo que a minha carne pede? Porque aqui, olha, no versículo 17 fala que a carne ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É uma batalha, há um confronto, há uma guerra constante dentre a parte espiritual e a parte carnal do homem, né? Porque aqui fala que esses se opõem ao outro, ou seja, o espírito contra a carne, né? Para que você não faça o que você quer. Não faça o que você quer, né? Então, quando você anda no Espírito, você não cumpre o desejo da carne. Importante. O Espírito Santo, ele habita, sim, no crente, ele capacita o crente. E não foi em vão que Deus, Cristo Jesus, ele prometeu, ali no dia de Pentecoste, esse derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, essa capacitação para também ser testemunha dele, não só como ele falou aos irmãos na Judéia, mas também em Samaria, e enfim, até todos os confins da terra. E essa promessa alcançou-nos até os dias de hoje, pela fé em Cristo Jesus, né? Atos 1:8 fala sobre isso, quando ele diz aí, eu coloquei o versículo para você aí, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja ela é inoperante. A igreja ela acaba perdendo aí a sua essência. Quando nós estamos estudando nesse tópico, né, para finalizar esse tópico aí, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, passando por esses itens da fundamentação na palavra, ela habitada pelo Espírito Santo de Deus, e sendo habitada, esses que fazem parte agora do corpo de Cristo devem andar no Espírito, deve trazer essas características dessa virtude do Espírito Santo sobre a sua vida, de forma que seja cada um de nós realmente essas testemunhas, e não ficar preso a um local físico, mas em todos os locais aonde o Senhor permitir nós caminharmos, irmos e avançarmos, nós possamos andar e avançar, fazendo a vontade do Senhor, né? Esse primeiro item, então nós temos esse resumo aí, essa sinopse aí. Uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus,
ela é dirigida e capacitada por ele. Com isso, nós atendemos a esse primeiro tópico, né? O primeiro objetivo de destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada então na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. E agora nós vamos passar para aí o segundo objetivo da lição. Nós vamos apresentar aí os aspectos naturais e que são aí visíveis e também alguns invisíveis da igreja, tá? Nesse propósito, então, a natureza das igrejas ou da igreja nas suas dimensões local e universal. Teremos alguns itens que irão nos nortear aí. Primeiro, vamos falar sobre a dimensão da igreja na dimensão local e universal, no sentido local e visível. E depois vamos falar também sobre as particularidades das igrejas locais. E por fim, terceiro item desse segundo tópico, o parâmetro universal e invisível dessa dimensão local e universal da igreja, tá? Então nós temos aí, podemos dizer que biblicamente, podemos falar que a igreja, em relação à sua dimensão aí local e visível, nós temos aí a sua dimensão, vamos falar, espacial, né? Isso é em relação à questão local ou espaço geográfico, né? E assim, então, nós podemos destacar que ela pode ser vista, a igreja pode ser vista, ela pode ser sentida, né? E nesse aspecto, a igreja, ela existe localmente, certo? Vemos aí os apóstolos, eles escrevendo as suas cartas, às vezes a determinadas igrejas, né? Você pega aí a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, essas cartas, e nós vamos observar, né, os escritores, né, os apóstolos escrevendo a igrejas situadas em locais diferentes, né, trazendo aí esta visão para nós, dentro desse sentido, desse aspecto aí visível da igreja, trazendo aí esse entendimento para nós, a natureza da igreja nessa dimensão local, os locais, né? Por exemplo, temos aí 1 Coríntios, vou colocar para você aí, ó, 1 e 2, nós já colocamos aí na leitura e realizamos aí diária, né? Vai falar sobre a igreja de Deus que está onde? Em Corinto, né? Você vê aí essa expressão aí, dessa localização onde esse grupo de irmãos, desses membros do corpo de Cristo se reuniam. Lá onde? Em Corinto. 1 Pedro 1 e 1, temos aí na tela também a expressão aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Então você vê aí a igreja do Senhor sendo identificada, né, dentro da parte dessa natureza, essa dimensão local, né, posso dizer, né, e universal, porque não era simplesmente de um determinado local. Veja aí quantas cidades são referenciadas, a qual esta carta Pedro está direcionando irmãos, igrejas que estavam dispersas em todas essas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se referindo aí o quê? A eclésia, né? A eclesia, como quero dizer, a comunidade então de cristãos, de crentes que estavam aí situados em diversos locais, tá certo? O segundo item dentro desse tópico, ainda na natureza da igreja, nas suas dimensões locais e universais, temos as particularidades das igrejas locais. Nós temos esse teor dessas particularidades neotestamentárias aí, observando as igrejas locais. Nem todas eram iguais, cada um possuía aí uma particularidade diferente em todos os aspectos. Nós vamos ver, por exemplo, que existia problemas, né? E os problemas eram distintos. Nós encontramos problemas, quando lemos os textos sagrados em algumas igrejas, que não eram necessariamente os mesmos problemas de outras igrejas, né? Nós vamos pontuar aqui para você alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, podemos colocar Filipenses capítulo 4, versículo 2, 3. Você encontra aí, pela própria leitura do texto, a expressão de Paulo, né, aos Filipenses, rogando a Evódia e também rogando a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Eram duas irmãs, né? Estamos falando de problemas que a igreja tinha ali, né? E o versículo 3 fala: peço-te a ti, o meu verdadeiro companheiro. Agora Paulo está falando com
dentro desse contexto aqui, com o dirigente que ele enviou para estar ali, né, para que ajudasse essas duas mulheres que Paulo declara, trabalham comigo no Evangelho, né? Também com Clemente e com os meus outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida, né? São exemplos aí, um exemplo aí de uma situação em que, né, Paulo está declarando aí os problemas de relacionamento que tinham e pedindo para que outros membros do corpo de Cristo ajudassem a solução desses problemas. Veja que a igreja ela é composta de seres humanos que são dependentes aí constantemente de aperfeiçoamento. Temos aí outros exemplos, né, que nós vamos colocar para vocês aqui, de que as igrejas enfrentavam. Vamos colocar agora para vocês 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 11 e versículo 12. Paulo, quando escreve a esses irmãos, então vamos ver aí de igual modo, né, a igreja tinha ali problemas distintos, né, de uma igreja para outra, mas problemas. Mas nós vamos ver que não era só isso, né? Vamos ver que também ela tinha virtude, tá? Mas esse versículo 11 fala aí, ó, porque quando vimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e vos exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, né? Então, temos aí, dentro desse caráter das igrejas, da particularidade das igrejas, nessa dimensão local, além do posicionamento geográfico, a natureza das igrejas, cada um tinha seus problemas, mas cada um também tinha também suas virtudes, né? Alguns parecidos, outros diferentes, dinâmicas diferentes, que é o próximo item que nós vamos estar falando aqui. Havia também igrejas que tinham ali outras características, né? Aí está para você dinâmica própria, mas antes de nós passarmos para a dinâmica própria, né, eu queria colocar para vocês aqui que, né, dentro dessa dinâmica nós vamos estar vendo, vai ter aqui destaque de virtude, né? Lembrando que embora tivesse aí sobre total supervisão aí dos pastores, né, das lideranças ou até das lideranças apostólicas, né, nós vamos observar que essas igrejas elas eram autônomas em relação umas às outras e assim possuíam o que nós chamamos aí, agora sim, destacando aí também essa dinâmica própria, né? Cada um tinha isso, dentro dessa natureza, dessa particularidade, né, das igrejas locais, nesse segundo tópico, quando nós observamos aí, nessa natureza da igreja, essa dimensão local, certo? Então, entendemos que um método que, muitas vezes, funcionava numa determinada igreja, nem sempre poderia ser o método mais adequado a ser aplicado na outra igreja, né? Pode até ser, muitas vezes, inadequado, porque há questões geográficas, as questões culturais, que acabam norteando ali aquelas regiões e que nada, então, contradizem com os princípios que o Evangelho veio nos ensinar, a liberdade que temos em Cristo Jesus, né? Então, essa dinâmica própria, embora tenha aí a supervisão apostólica, é importante destacar isso, cada um tinha ali sua dinâmica própria, tá bem? E partindo para o terceiro item aí, falando sobre a universal, né? Essa dimensão local e universal da igreja, assim como a igreja ela existe em uma dimensão local, nós vimos, existe também a sua dimensão universal. A local nós colocamos aí no primeiro item, agora nesse terceiro ela tem a sua dimensão universal, né? E, irmãos, nós somos conscientes aí da existência da igreja local, né? Isso é fácil, fazemos parte dela, isso é importante, temos um pouco mais de facilidade de entender essa expressão. Contudo, não é fácil, não é sempre muito fácil a gente dar conta de entender todo o aspecto no sentido universal da igreja, porque nesse sentido a igreja ela não está limitada no sentido do espaço geográfico, né? Daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode tocar, seria o sentido físico, né? Então, quando nós falamos sobre a igreja universal,
e aquela que é invisível, aquela que é formada por todos os cristãos que foram regenerados e que eles estão em todos os lugares e inclusive composta por aqueles que já também estão aguardando aí o dia da ressurreição, estão na glória, aguardando o dia da ressurreição, né? Ou seja, não está limitado somente a essa dimensão terrena. E aqui é importante nós diferenciarmos nesse momento, dentro desse estudo, dessa reflexão, da natureza da igreja nesse aspecto universal, né? No sentido da dimensão, né? Que ela excede aquilo que a gente vê na aparência, não só física, né? Mas aquela igreja que está distante, mas abrange até aqueles irmãos que já estão dormindo no Senhor. Diferenciar aí o que realmente é igreja e o que realmente é denominação. Muitas pessoas fazem uma confusão muito grande, né? Ainda que nós já utilizamos aí as lições anteriores para expressar em algum momento né, uma coisa natural, que às vezes as pessoas falam, né? Eu pertenço à igreja da Inglaterra, eu pertenço à igreja, né, da denominação da Assembleia de Deus, e muitas pessoas têm aí essa associação em igreja com denominação como se fosse a mesma coisa, e isso não é. Por isso nós temos aqui esse próximo slide aí, nós colocamos dessa forma, uma maneira de melhor e didaticamente tentar passar para os irmãos aqui, né? A igreja aí, ó, é diferente a expressão de denominação, tá? Numa cidade, por exemplo, você pode ter várias denominações. Aqui em Jacareí, várias denominações, contudo, há uma igreja. Contudo, somente há uma igreja. Eu falando de nível local, né, de cidade, mas no Brasil, no mundo, você vai ter inúmeras denominações, né, com sedes administrativas distintas, com dinâmicas distintas, como nós temos falado aí nesses tópicos anteriores, mas é importante enfatizar que a igreja é uma só. Por quê? Porque existe um corpo, não existe vários corpos, existe um corpo de Cristo. E nós, como sendo muitos, né, somos, como diz o versículo aqui, nessa leitura bíblica em classe, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. É o corpo de Cristo, aqui não fala Cristos, é um corpo de Cristo, é um corpo só. Então a igreja ela é então dividida aí, né? A igreja, no sentido das denominações, por uma questão administrativa, humana, né? Mas a igreja ela é divina. A igreja, o corpo de Cristo é divino. E as denominações são humanas. Por isso a expressão que a placa de igreja não salva ninguém, não salva mesmo, porque não são as denominações. É o Cristo vivo, né? Que é anunciado, que pagou o preço da nossa culpa, né, que é pregado, que é anunciado ali através da palavra de Deus, aos nossos corações, a qual o Espírito Santo trabalha quando no Evangelho pregado e anunciado, produzindo um arrependimento no coração do homem, que o transforma e que faz ele fazer parte agora, pela fé, deste corpo glorioso da Igreja universal e invisível, né, que é aí a proposta aí, né, desse terceiro item, nesse segundo tópico, quando falamos das dimensões locais e também no sentido universal, né? Dominações, elas podem desaparecer, né? Mas a igreja ela é indestrutível, conforme Mateus capítulo 16, né, o versículo 18, quando o Senhor diz que também vos digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As denominações, como nós falamos aí, elas podem desaparecer, mas a igreja do Senhor ela fica firme. Quantas igrejas em países, em diversos continentes, outrora foram destaque, hoje aqueles que fazem viagens internacionais, muitos trazem notícias informando, né, com certo lamento, e foram transformadas em outros ambientes, já não mais estão ali atuando. Porém, a igreja do Senhor ela continua de pé, pois às vezes nós vemos ali denominações, seja por falhas administrativas, seja por uma questão daquele grupo de pessoas não se mantiverem fé ou mantiverem os seus compromissos diante de Deus, e vigiando, né, todo o tempo, foram aí tragados aí por aqueles, né, que assim como o inimigo das nossas almas seduziu nossos pais na fé, nossos pais ali, no âmbito físico lá, Adão e Eva, muitos até hoje têm cedido aí a essas ofertas e essas seduções que o maligno tem trazido.
Mas nesse ponto, o que convém a nós dizer é que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Não é fato de simplesmente se dizer cristão, que ele já sim é cristão. Cristão não é aquele que se denomina ser, mas é aquele que em vida pratica os princípios e aquilo que agrada o Pai revelado nas Escrituras Sagradas, né? Por isso, nós temos que estar aí atentos a isso, porque existem grupos que se autodenominam igrejas, né? Contudo, o próprio texto bíblico vai falar, nos ensinar, como por exemplo a luz de Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que são na verdade sinagogas de Satanás, né? João, né, usado por Deus na revelação, trazendo a mensagem que o próprio Cristo trouxe para ele, através dele as igrejas da Ásia. Ele diz a seguinte expressão nesse texto do Apocalipse 3:9: eu sei, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Veja aí, né, o próprio Cristo falando à igreja. Mas mentem. Eis que os farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Então, existe aqueles que estão reunidos, não é porque é um grupo, mas porque às vezes estão ali não servindo ao Senhor, mas na verdade estão se dizendo ser, né, de Deus, mas o próprio Cristo não nega e não faz, não faz rodeio, né, rodeio ali no sentido, né, não fica procurando palavra, não, ele é direto. Contudo, são sinagogas do inimigo, se reúnem para os seus próprios interesses. E por isso, né, que nós devemos estar aí prontos, preparados, sabermos aí diferenciar. E como que nós vamos diferenciar? Como é que nós vamos saber quem é quem, né? O que fará com que uma igreja, né, então, realmente, pastor, seja considerada aí uma denominação cristã, para que nós possamos avançar? Eu coloquei para você aqui, ó, a sua fidelidade a Cristo e a Sagrada Escritura. É a única maneira de nós sabermos. Não é porque a igreja é pintada de preto ou de vermelho, se a igreja é pintada de amarelo, se o prédio, a fachada é de formato A, de formato B, não. Vai ser a fidelidade a Cristo que vai fazer com que nós possamos ter aí realmente identificado se aquela ou outra denominação realmente ela é uma denominação cristã verdadeira. Ela tem que estar fundamentada em Cristo. Ela tem que estar fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né? E nas Sagradas Escrituras. Aqueles que se dirigem, que se conduzem à sua forma de pensar, ou baseado em literaturas, em livros paralelos, não tem somente a Bíblia como única regra de fé. É comprometedor a afirmar que essa denominação ela é genuinamente cristã. Mas aquele cristão, aquele homem, aquela mulher, né, que se unem junto numa comunidade, uma certa denominação, ela pode ser considerada igreja verdadeira do Senhor quando a sua fidelidade a Cristo e a sua palavra estão vinculadas solamente na Escritura, né? Sola Escritura, né? É a sua fé baseada, pois ela, diz o próprio Cristo, são de mim elas testificam, né? E nós, como cristãos, devemos ter então este foco verdadeiro na nossa vida constantemente. Assim, chegamos aí nesse final do segundo tópico, onde temos aí então esse resumo, né, que também a revista nos traz, onde a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual, né? E eu acredito que você possa estar aí já aprendendo muita coisa desde já nesse preparo. Peço que você, então, se não fez, faça agora, curta, vai lá, curta o vídeo, compartilhe, incentive outras pessoas a estarem assistindo esta aula preparatória. Que Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida. Vamos partir para o terceiro objetivo. E agora, para finalizar a busca do terceiro objetivo, aí, ó, elencar a unidade da igreja como aspecto central, né?
que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Então, elencar unidade é o objetivo do aspecto central que revela a identidade. Quais são aí os aspectos centrais que vai revelar essa identidade cristã neste mundo? Vamos ver se a gente consegue elencar aqui, buscando aí através desse terceiro item, que tem o título aí, terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Conseguimos aí atender esse objetivo de elencar essa unidade da igreja como um aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Na dimensão comunitária, nós vamos abordar aí no primeiro item, a igreja é una, né? E no segundo tópico, vamos falar aí sobre a unidade da igreja. E por fim, abordarmos aí essa diversidade na unidade, né? Diversidade na unidade. Olha que interessante, vamos passar por esses degraus. A igreja é una, a unidade da igreja e a diversidade na unidade. Vendo então essa dimensão da igreja aí, nessa dimensão comunitária, coisa maravilhosa, né? Irmãos, vocês estão aprendendo? Se você está aprendendo, você está entendendo o que Deus tem falado ao seu coração, né? Deixa aí o seu like, deixa aí a sua mensagem, onde você está assistindo. Isso será bênção para a nossa vida, tá? Nós vamos partir então aqui para o primeiro item, né? Vamos colocar para você aqui. Aí, a igreja una. Vamos falar sobre ela. Dando que nós estamos estudando aí esse tema, a natureza da igreja. Quanta coisa nós já passamos aqui. O que significa, né? Vamos falar aí, a igreja é una, né? Significa que a igreja ela é indivisível, tá? Ela é una. Não tem como, né, ter igreja dividida, tá? Nessa simples analogia que nós podemos fazer com os irmãos aqui, onde compara a igreja como, na leitura oficial que lemos, como um corpo de Cristo, ele traz aí esse exemplo claro para nós, mostrando aí, deixando bem claro para nós que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, porque não pode haver o quê? Divisão, né, no corpo. O nosso textual bem já destaca essa expressão, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, dentro da natureza da igreja, no sentido da sua dimensão comunitária, ela é una. Ela é una. Não há como separar. Jesus Cristo disse, né, que um reino dividido, ele não pode subsistir. Imagine então uma igreja, né, um corpo. Como o corpo de Cristo vai subsistir? Mateus, capítulo de número 12, versículo 25, está para você aí na tela. Jesus disse, olha, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, dentre vários ensinos que eles trouxe nas Sagradas Escrituras para nós, todo o reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, nós que fazemos parte dessa igreja universal, estamos inseridos dentro de uma determinada denominação que se diz cristã, né, para que continuemos dentro das identificações que nós já temos colocado aí. E uma igreja, né, uma denominação, ela é identificada como realmente sendo uma igreja cristã, é aquela que é fundamentada em Cristo e baseada na palavra do Senhor, ela tem que estar aí unida, né? Porque um reino dividido contra si, ou seja, aquela denominação onde os seus membros eles estão divididos entre si, né? Ela é uma igreja que acaba por ser aí devastada. O texto que Jesus coloca a comparação, ele fala toda cidade ou casa dividida contra si não subsiste. É por isso a causa de muitas denominações que outrora estavam em destaque, hoje não mais estão, porque não se precaveram, não deram manutenção em continuar
perseverando na doutrina, na ortodoxia bíblica, nos princípios da palavra do Senhor em Jesus Cristo. Quantos já não mais, é com tristeza que afirmamos isso, estão frequentando as denominações cuja as mensagens, infelizmente, já não aparecem mais à pessoa de Jesus Cristo. Se aparece, ele não tem a primazia que ele é devida conforme a palavra do Senhor afirma. Mas muitas vezes são homens que estão aí buscando o seu primado, buscando o seu posicionamento, querendo serem ovacionados, escudados daqueles textos isolados, da honra quem tem honra, e Jesus Cristo vai sendo deixado de lado. As Sagradas Escrituras, o ensino genuíno é deixado de lado, E a igreja ela passa a viver ali na superficialidade, E assim facilmente o mundo acaba adentrando, ocupando o lugar da palavra de Deus, E assim então essa natureza da igreja já não faz parte mais da composição daquele agrupamento de pessoas que se diz igreja. Mas como nós temos lido aí em alguns textos que já colocamos para os irmãos, o próprio Jesus apontando, que ele há de fazer com esses que dizem ser, mas não são. É muito perigoso e atento. Devemos estar dentro dessa oportunidade que Deus nos dá a estar aí estudando a palavra do Senhor. Então, todo o reino dividido não subsiste, ele é devastado. Toda cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse princípio se aplica à nossa igreja, à igreja do Senhor Jesus Cristo também. O inimigo das nossas almas, ele não consegue ir contra a igreja por meio de perseguição. Ele acaba conseguindo aí através do que? Da divisão. Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. E nós devemos evitar, irmãos, todo custo a questão aí de partidarismo, a questão de preferências, de forma a que, se assim nós queremos preservar aí a unidade da igreja local. Se você não quer, aí você continua fazendo isso então que você está fazendo. Coisa errada para tentar dividir. Mas se você quer preservar a unidade da igreja, siga o conselho de Paulo em Efésios 4:3, quando ele diz, procurando andar, ou procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se quer agir de outra maneira, fica a seu critério, Mas no final, você sabe aí o que está reservado para aqueles que tentam se opor aí ao bom andamento da obra do Senhor. No segundo item desse tópico, ainda falando da igreja na sua dimensão comunitária, temos aí a unidade na igreja. Falamos então no primeiro item sobre essa importância aí da igreja, ela é una, não há como se dividi-la. Nesse segundo item, falando sobre a unidade da igreja, Paulo ele escreve, para trazer-nos aqui um exemplo nessa reflexão desse item, Filipenses capítulo 2, versículo 2, olha o que ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, Então, quando nós falamos da unidade da igreja, Paulo ele chama a atenção desses irmãos de forma que isso completaria na vida dele o gozo, a alegria, incentivando os irmãos que todos tivessem o mesmo sentimento. Não basta estar aí, ter a consciência de uma igreja una, mas cada um está pensando diferente, ou tendo um sentimento distinto, mas ele pede aos irmãos que eles, de forma a completar a alegria do apóstolo, que eles tivessem aí o mesmo sentimento, sintais o mesmo, tendo a mesma meta, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, focados no mesmo objetivo. Tudo que vamos fazer seja para a honra e para a glória do Senhor. Quando a igreja, os membros do corpo de Cristo que se unem e como igreja ali estão, eles trabalham assim, irmão, não há lugar para mentira, não há lugar para ciúme, sabe? Hoje nós vivemos em tempos em que esse ciúme, as pessoas não declaram abertamente, mas está tão escancarado que acho que nenhum pintor mais
por mais renomado que seja, conseguiria reproduzir aquilo que ao vivo e a cores está sendo demonstrado, muitas vezes, no meio daqueles que se dizem ser os servos do Senhor, né? E isso é muito delicado, sério e importante, que nesse momento de reflexão, se nós queremos continuar aí fazendo aí parte do corpo de Cristo, entendendo a nossa origem, natureza e a vocação que nós temos para exercer nesse mundo, é importante que nós possamos aí, como Paulo está aconselhando pelo Espírito Santo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Irmãos, vamos passar a sentir o mesmo. Vamos ter o mesmo amor, vamos ter o mesmo ânimo, vamos sentir a mesma coisa, tá? Vamos viver aquele amor que não trata com indecência, aquele amor que não suspeita mal, né? Mas que tem aí a honra e a glória sendo direcionada a Deus, que vive e que reina para todo sempre, e ao seu Filho amado Jesus Cristo. Terceiro item, né? Antes de a gente passar para ele, possamos nós aí, ao finalizar esse segundo item aí, quero dizer para vocês, ainda dentro desse versículo, ele mostra esse anseio que o apóstolo Paulo tinha de unidade da igreja como corpo de Cristo, de forma que coletiva. Não era para um ou para outro, mas era de forma coletiva. E devemos então zelar por esta unidade da mesma forma que cada crente deve buscar isso isoladamente, em corpo, em Cristo, cada um buscando da mesma forma, nós vamos chegar em comum aí ao centro da vontade que Deus espera que nós, em tudo, façamos e andemos nele, para a glória de Deus Pai. Vou avançar aqui. Passamos então para o terceiro item desse último tópico, sobre a dimensão comunitária. Temos aí a diversidade na unidade, né? Isso acaba trazendo-nos aí, reverberando aí o anseio de Jesus Cristo pela unidade, né? Trazemos a lembrança aí, ele desejava essa unidade na vida dos seus discípulos, aqui, os seus apóstolos, tanto aqui na terra estava, e isso nos alcança até o dia de hoje. Quando você estuda o texto ali de São João capítulo 17, você vai ver aí esse anseio de Cristo nessa unidade dos seus discípulos. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Vou colocar aqui esse capítulo 17, é importantíssimo, importantíssimo, para que nós entendamos aí essa diversidade na unidade de São João. Coisa linda que Deus tem para nos ensinar através desta palavra. Vamos ler aí. Isto, tenha sempre em mente esse tema da lição, a natureza da igreja. Nós estamos falando aqui desse tópico, terceiro item, tópico 3. Tópico esse que nos fala a respeito da igreja na sua dimensão comunitária, falando sobre a unidade da igreja. Veja que Jesus Cristo, ele orou ao Pai e espera que nós estejamos também vivendo isso na nossa vida. Olha que Jesus Cristo orou ao Pai. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas,
e nisto sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, digo isso no mundo, para que tenham a mesma alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por todo aquele que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também esses sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a tua glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que me tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. Eu os fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Irmãos, que glória, que louvor e adoração podemos tributar a Deus neste momento, após estarmos aí lendo esta reflexão, esse texto bíblico, aonde o capítulo 17 de São João revela-nos aí esta unidade, né? E dentro desse tópico, importantíssimo que façamos esta leitura, né? É nesse texto que muitos teólogos chamam aí, estou me tentando lembrar aqui a expressão, de unidade de essência, né? É nesse tópico que nós vemos aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Vemos aí, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas com uma mesma essência, possuindo uma mesma substância e um só propósito, né? E é por isso que eu quero convidar você, leia agora comigo em voz alta, para gravar, né, isso aí, de forma clara. Leiam em voz alta comigo. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes, mas uma mesma essência, possuindo uma mesma substância e um só corpo. Diga aí comigo, devemos buscar esse tipo de unidade. Repita, igreja, comigo. Repita, querido ouvinte. Eu devo buscar esse tipo de unidade na minha vida. Eu falo isso, queridos, porque dessa forma os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, a unidade aqui, queridos, não é uma uniformidade, não quer dizer que todo mundo tem que estar igualzinho o outro, né? Porque quando fala de uniforme, fala lá, tem que estar todo mundo de roupa branca, todo mundo de calçado preto, de calça preta. Não, nós somos diferentes, nós temos diversos aspectos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos aí maneiras diferentes, às vezes, de fazer as coisas, mas o que esse tópico nos chama a atenção
é que independente das formas diferentes que nós temos para fazer as coisas, mas mesmo assim, nós somos um em Cristo. E agora a palavra de Deus, que é a nossa referência, que é o nosso norte, que é Cristo, né? Nós temos que ter então o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Muitas pessoas estão se distraindo, estão se deixando levar, né? E se corrompendo ou criando atrito entre si e entre o outro, porque não entende que a unidade não é a uniformidade. Ah, eu queria que todo mundo fosse que eu. Né? Tem gente que quer, irmão, que você penteie o cabelo do jeito que ele penteia. Sabe, tem que ser do lado igualzinho dele. Se for diferente, ele já cria causa. Ele já cria problema. Irmãos, unidade não é uniformidade. Nós temos que ser um em Cristo, o objetivo da palavra. Mas muitas pessoas ainda estão presas no passado, nos dogmas, nas tradições, e muitas vezes acaba, na verdade, trazendo um entristecimento dentro do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo, e muitas vezes se pergunta por que a obra não avança, por que a obra não vai para frente, porque muitas pessoas não estão entendendo essa diversidade na unidade, que é esse último tópico dessa lição. Eu achei tão importante. Né? Unidade não é uniformidade. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Né? Somos diferentes, temos, como já falei, temperamentos distintos. Né? O nosso alvo é buscar, a seguir e preservar aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou-nos através da sua palavra, cuja hoje missão o Espírito Santo nos faz lembrar e nos ensina. É o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Não são tradições, não são desejos de seres humanos, mas é a vontade do Senhor. Somos um em Cristo Jesus. E dessa forma os cristãos devem buscar essa unidade. Né? Nós temos aí até um símbolo aqui que eu preparei aqui, ó. A gente tem que trabalhar para todos alcançar o mesmo alvo. Irmãos, entendeu? Pode ver, as flechas vieram do mesmo local? Não. Tal é a posição em que elas estão. Com certeza, cada um estava de um determinado local. Mas aí, quando atingindo, né, de uma posição, todas alcançaram o mesmo objetivo. Assim, todo cristão, ele deve agir e perseverar em preservar e buscar o alvo. Com isso, nós fechamos aí, então, esse terceiro tópico da Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, da mesma forma que cada crente deve buscar isso, tá bom? Nós vamos partir agora para a revisão. Espero que você tenha aí entendido toda essa matéria. É mais um quadro dentro desse momento de reflexão que nós temos incorporado aí. Não sei até quando nós vamos seguir da forma, mas entendemos que se você gostar, deixar importante, deve deixar o seu comentário para nos ajudar e dar um feedback. Quando nós agora vamos partir para a revisão do produto, da lição de hoje, dessa terceira lição. Trazemos a essa revisão através das questões direcionadas pela própria revista bíblica da CPAD, e nos ajuda aí nesse exercício mental e ver o quanto nós absorvemos dessa reflexão, desta matéria, para aplicação também na nossa vida diária. Veja quão linda e maravilhosa, irmãos, essa lição ela traz para nós, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a principal característica de uma igreja, então, verdadeiramente bíblica, que nós temos colocado aí? Falamos há pouco, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus, né? Tem Cristo como centro. Outra questão é o que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Uma igreja habitada pelo Espírito Santo, ela é o quê? Dirigida, ela é capacitada por Ele. Se não é dirigida e capacitada por Ele, é comprometedor aí avaliar se ela realmente ela é. Né? Como podemos aí falar aí da dimensão espacial da igreja? A dimensão espacial da igreja fala aí a respeito da questão local, né? Ou seja, o espaço geográfico. A quarta, penúltima questão, como a Igreja Universal, como a Igreja Universal e invisível, ela é formada. Para isso temos aí o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que nos ajuda a responder, sendo ela formada por todos os cristãos aí regenerados que estão em todos os lugares
por aqueles que estão aí também na glória. Ela é formada por todos esses. Então, a igreja que realmente universal e invisível é formada desses dois grupos, os irmãos que já dormem no Senhor e todos aqueles em todos os lugares que estão aí por Cristo regenerados. Na Trindade, que é uma explicação, explique a expressão unidade de essência em relação à Trindade. Nós falamos aí na parte final, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo, com uma mesma essência e possuem aí a mesma substância, possuem a mesma substância e um só propósito. Um só propósito. Queridos irmãos, nós vamos estar aí então partindo para a conclusão da nossa reflexão. Quero trazer para você aí, estar aqui com você na tela cheia aqui, nessa conclusão, esta lição de número 3, a natureza da igreja. Vimos aí essa abordagem importante, vimos aí que não é possível nos referirmos à igreja como sendo verdadeiramente uma igreja cristã, se algumas marcas e algumas características que compõem essa natureza da igreja não fazem parte dela, ela não está presente. Nós destacamos aqui que a igreja local ela está fundamentada, baseada na palavra, dirigida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja também, ela existe tanto no sentido local, mas também está aí universalmente em todo o globo terrestre, e não está limitada à questão de tempo e nem de espaço, pois a igreja do Senhor ela existe eternamente. Espero que essa lição possa ter contribuído para o seu desenvolvimento, crescimento espiritual. Se compartilhe essa mensagem a outras pessoas, não deixe ela contigo, divulgue, esteja presencialmente participando e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. E nós possamos, através dessas reflexões, desse estudo da Palavra de Deus, nos deixar ser trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor e nos conduzir como pessoas que fazem parte desse corpo de Cristo, que assim então nos tornamos igrejas, contribuamos aí para o único propósito, que é glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome, levar a sua mensagem como membros da grande comissão a todo mundo. E a paz do Senhor Jesus Cristo, o seu grande amor e a doce comunhão do Espírito Santo venha ser com todos nós. Que você possa dizer amém. Até a próxima reflexão, assim Deus permitir. Fique com Deus.